Olá, querido amigo internauta, é muito bom ter vocês mais uma vez conosco aqui, conectados no programa Ligados na Palavra. Você sabe, o programa Ligados na Palavra já está em sua 6ª temporada, este é o nosso 9º programa desta temporada e trazemos sempre assuntos relevantes para o seu dia a dia, sempre abordados por profissionais das áreas, para que aquele conteúdo seja realmente interessante e possa, de alguma forma, te ajudar aí no seu dia a dia. Então se prepare aí, porque o programa Ligados na Palavra está começando. Estamos de volta. E no programa de hoje vamos tratar de um assunto bem delicado e até certo ponto perturbador. São os chamados relacionamentos abusivos. E para tratar desse tema, estamos recebendo aqui a nossa já parceira aqui do programa, conhecida dos internautas, a doutora Maria Marta Ferreira, psicóloga há 19 anos, com experiência em atuação clínica, tem 2 livros publicados sobre tratamentos e prevenção de obesidade. Doutora Maria Marta, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu, Fernando. Olá, gente, tudo bem? Bom ter vocês aqui. E vamos conversar, né? Esse é um assunto importante. E você sabe, tem um outro livro, que é o meu 3º livro, já que a gente está falando de livros, que chama Ser Feliz Não é Pecado. Olha que legal. Onde a gente trata, assim, de relacionamentos a respeito da nossa autoestima e da nossa relação com Deus. E principalmente, até porque a autoestima, né, Fernando, acaba sendo um fator importantíssimo na condução dos nossos relacionamentos, inclusive como fator preventivo dos relacionamentos abusivos. É verdade, Maria Marta. Como você falou assim sobre relacionamento com Deus, nós temos o costume de sempre fazer uma oração, você sabe disso. Até eu vou te pedir para você, se você puder, levar uma prece ao Nosso Senhor. Claro. Querido Pai, estamos aqui para tratar de assuntos que no cotidiano interferem na nossa vida e interferem na vida daqueles que caminham conosco. Queremos colocar diante de Ti a sabedoria, pedir, Senhor, que possa nos conduzir nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos e especialmente nos nossos sentimentos. Que o Senhor seja conosco em todos os momentos, nos dirigindo, nos conduzindo, nos dando a abertura e o entendimento para levar relações da nossa vida próximo da gente da melhor maneira possível. Guarda-nos sempre, ajuda-nos sempre. Esse é o nosso pedido diante de Ti, Senhor. Amém. 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 Maria Marta, muito bom ter você aqui conosco de novo. Eu gosto de vir. Que bom. Amigo internauta, você sabe que nós vivemos de aparência muitas vezes, né? Em suas diferentes formas, a aparência tem a sua valorização aí para as pessoas. E nesse mundo virtual que vivemos, né, Maria Marta, muitas vezes a gente vive, mas com muitos problemas, mas aquilo que postamos em nossas redes sociais muitas vezes não refletem exatamente o que vivemos e principalmente às vezes problemas que temos são abafados e isso com certeza não é benéfico para a nossa vida pessoal. Então é importante que fiquemos atentos porque muitas vezes relacionamentos abusivos e os problemas familiares acabam sendo abafados e isso vai causar problemas futuramente, com certeza. Mas, doutora, eu queria que você me explicasse e explicasse para quem está nos assistindo o que é o relacionamento abusivo. Então vamos começar da palavra abusar, né? Quer dizer assim, todos nós, né, gente, no cotidiano, nós vamos nos passar em algum momento. Seja que estamos estressados, estamos um pouco cansados. Não que isso deva ser uma rotina e a gente tenha que derramar nos nossos relacionamentos as nossas frustrações, as nossas insatisfações, as nossas dificuldades, mas é natural. Agora, o abuso é quando aquilo já passou muitas vezes de um limite aceitável, né? Quando aquele desrespeito, quando aquele descuidado, quando aquela maneira quase sutil, talvez até cínica, talvez sugestiva de uma desqualificação, ela fica muitas vezes no ar, porque a gente às vezes pensa que o relacionamento abusivo é só aquele que tem a violência física. E a violência física já é o patamar mais excessivo de tudo que se podia chegar, né? Mas antes dessa violência física, nós temos pequenas violências sutis, que muitas vezes levam as pessoas a ter sofrimentos muito grandes. Muitas vezes essa pessoa chega de uma maneira majestosa na tua vida.
aquela pessoa encantadora, sabe? Que faz você se sentir a pessoa mais especial. Você pensa, agora tem sorte, né? Encontrei o amor da minha vida e é extraordinário, né? Ok, ótimo, maravilhoso. Só que, infelizmente, na sequência, você começa a ver uma série de coisas. E tem uma coisa muito triste, Fernando, que o relacionamento abusivo leva você ao céu e ao inferno. Né? Horas essa pessoa faz você se sentir a pessoa mais especial do mundo, porque, de certa forma, isso também faz parte da manipulação, isso também faz parte da captura desse ser, para que você fique completamente dominado por essa pessoa que te conquista e diz te gostar, te amar. E na sequência, isso abre espaço, gente, para muito sofrimento, para muita disfunção na relação, para muita dor mesmo, desconstrução, machucaduras emocionais muito graves, como disse, antes de chegar a uma violência física. Muito como você falou, Maria Marta, normalmente o perfil da pessoa abusadora, ela tem essa forma de mascarar, né? Ela muitas vezes faz com que a pessoa se sinta culpada, né? Devido ao abuso que sofreu. Mas quais são os sinais, assim, que uma pessoa que está sendo abusada possa identificar esse abusador? Tem algum perfil específico? Olha, hoje até tem se falado muito, né, no cotidiano dos sociopatas, dos psicopatas das relações. Muito recentemente, um livro muito interessante chamado Psicopatias do Cotidiano, se eu não me engano, de uma psiquiatra que fala um pouco sobre perfis que levam a relações abusivas. Nós temos um outro autor chamado Walter Rizzo, que é um autor interessantíssimo, que trata vários temas a respeito dos relacionamentos abusivos. Então, a gente precisa conhecer mesmo, né? Normalmente, essas pessoas, aparentemente, são muito cheias de si, né? São pessoas muito sedutoras, elas são pessoas, assim, que socialmente elas têm uma postura encantadora, né? Mas elas têm uma necessidade de controle muito grande, né? Então, são pessoas que manipulam o seu mundo de forma que eles fiquem absolutamente seguros nele. Então, a priori, são pessoas que dizem que vão cuidar de você, que vão né, fazer com que esse relacionamento seja muito tranquilo, mas a pessoa começa muitas vezes com atitudes muito sutis. Uma característica, gente, que a gente tem que ficar muito atento, que é uma das que mais me preocupa, é que essa pessoa ela começa a distanciar você das pessoas que são importantes para você. Ela começa com uma história, sabe? Você passa muito tempo com a sua mãe, você passa muito tempo com aquele seu amigo, e ela vai minando um pouco as relações. E grande problema disso, Fernando, é a sutileza, né? Como essas pessoas costumam ser muito sedutoras, você não percebe muitas vezes a manipulação, até porque, né, gente, a gente está envolvido emocionalmente, a gente está apaixonado, a gente está gostando, ou a gente está entusiasmado, a gente está cheio de expectativas. Isso vamos pensar no início de uma relação, porque muitas vezes a coisa vai acontecendo um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais na sequência da relação. Mas esse é um tipo de atitude muito, muito forte, né? Tentar tirar você do convívio com as pessoas que cuidam de você, com as pessoas que dividem a vida com você. E você vai fazendo um certo isolamento, é quase uma espécie de alienação, sabe? Você vai saindo. Esse é um ponto gravíssimo. Um outro ponto muito importante, muito sério, é a desqualificação. A pessoa que é abusiva, ela vai minando o seu sentimento de valor e de competência. É muito sutil. E ela vai desqualificando, né? Algum comentário, às vezes, muito indireto. Ai, você é minha gordinha preferida, sabe? Você é meu, sei lá, meu carequinha. Você vai transformando aquela pessoa, ela vai e você vai ficando em dúvida. Nossa, você nos últimos anos tem estudado muito, mas eu não vejo você crescendo no trabalho. Engraçado. Ela vai criando dúvidas em você, sabe? Você vai ficando assim, e chega um determinado tempo, gente, nenhum de nós se iluda que nós somos fortes o suficiente para que isso não nos atinja, né? Com o passar do tempo, isso é tão corrosivo que vai chegando até você, e você começa a duvidar um pouco. Eu acho que aquela pessoa não se interessa muito por mim mesmo, nem me telefonou. Eu acho que meus estudos realmente não têm me trazido grande. Eu acho que eu precisava mesmo cuidar um pouco, eu acho que realmente eu engordei um pouco, mas acho que também não tem problema, ou emagreci demais. Será? O problema é que você começa a sentir-se com dúvidas a respeito de você mesmo. Acho que esses dois pontos são muito sérios e muito sutis, mas que estão presentes em todo o desenvolvimento de uma relação abusiva. Mas e que fatores levam a pessoa a se sujeitar a esse tipo de situação?
Olha, gente, assim, vários, né? Primeiro, muitas vezes você está apaixonado, né? Então, essa paixão, aquela pessoa sedutora, você está apaixonado. Você começou falando das redes sociais, né, Fernando? Tem um problema muito grave, assim, que é a necessidade de mostrar para as pessoas que eu estou num relacionamento. A nossa sociedade, gente, ainda é muito cruel, ainda ela é muito machista. Né? Há pouco aqui nos bastidores a gente conversava um pouquinho a respeito de quem produz mais relacionamentos abusivos, o homem ou a mulher? Ambos, né? Nós temos abusadores masculinos e femininos. No entanto, até pelo contexto social que a gente vive, o macho dominante, muitas vezes por o seu ciúme, tem o poder de controle sobre o outro. Então, muitas vezes as mulheres acabam padecendo um pouco mais desse sofrimento. Mas isso também acontece na vertente feminina, né? Onde mulheres abusadoras tornam a vida de seus namorados, seus maridos, bastante difícil. Acho que o homem muito apaixonado deve sofrer muito com o abuso das mulheres, né? E tem mulheres que abusam e abusam direito, né? Não é assim uma coisa exclusiva do masculino, não, né? Muitas vezes o homem não percebe, né? Justamente ou porque está apaixonado, ou porque pensa, não, ela não pode. Inclusive chegam a sofrer violência física, né? Até. Física, inclusive, apanhar mesmo, né? É claro, né, queridos, nós também temos dentro desses sinais patologias, né? Patologia. Então, você pode ter transtornos de humor muito graves, como uma bipolaridade, por exemplo, não tratada, não bem conduzida, que leva a você a extremos de agressividade. Você pode ter transtornos de personalidade, como a personalidade borderline, por exemplo, que é uma personalidade que vive no limite, que tem uma impulsividade, uma agressividade muito grande, um fator manipulador muito grande, uma carência muito grande. Então, a carência é uma palavra difícil, mas muito presente, no que leva uma pessoa a se submeter a esse tipo de relacionamento, né? Primeiro, porque ela acredita que aquela pessoa a ama, e ela ama essa pessoa também. Segundo, que ela passa a desenvolver uma série de dependências desse relacionamento, né? Tudo juntos, muitas vezes deixando de trabalhar, deixando de interagir com seus amigos, ela vai criando aquele isolamento, isso vai gerando uma certa dependência. Muitas vezes esse abusador, Fernando, é uma pessoa socialmente, no banquinho da igreja, maravilhoso, o cara é 10, o cara... Tanto que se a pessoa vai contar alguma coisa, você fala, imagina! Não acredito. Não acredito, tá louca! Que, aliás, esse tá louca é um tipo da manipulação muito forte também. Tá louca! Aí a pessoa... Mas eu estou me enlouquecendo, né? Você está me enlouquecendo. E vai enlouquecendo mesmo. Então, mais um fator muito forte, muitas vezes nós temos um histórico, essa pessoa tem uma história pregressa de muito sofrimento, muitas vezes de pais abusadores, né? Mães abusadoras, irmãos, pessoas aquela família bastante disfuncional, que o maltrato é uma realidade constante, né? Que o maltratamento faz parte das relações do cotidiano, essa pessoa aprende. Muitas vezes essa pessoa tem outras dependências, né? Por exemplo, uma codependência de uma pessoa que faz um abuso de álcool, faz um abuso de drogas, e a coloca muito fragilizada na tentativa de salvar esse outro, que ela acha que no fundo ele é bom e que ela vai conseguir. Aliás, ninguém é tão bom desse jeito e vai se salvar, né? A gente não salva as pessoas da sua própria maldade, gente. A gente tem que lembrar disso, porque muitas vezes a gente enterra a nossa vida tentando salvar alguém que vai acabar com a gente dentro desse relacionamento, né? Então, essa baixa autoestima, Fernanda, esse sentimento de desvalor próprio, esse sentimento que você não vai encontrar mais ninguém, que você tem que dar graças a Deus de ter conseguido aquela pessoa que te ama, porque você não vai conseguir mais ninguém. A pessoa carrega essa sensação de que aquela pessoa é a única pessoa que pode amá-la, né? Então, esse sentimento de desamor próprio, de menos-valia, muitas vezes, infelizmente, fundamenta a aceitação, a permissão de que essa relação persevere. Sim. É aquela pessoa que está nos assistindo agora, nesse momento, que de repente está se identificando dentro desse perfil. Qual é o momento que ela deve dar um basta nisso, ou procurar ajuda, ou antes de procurar ajuda, se ela tem alguma coisa que ela pode fazer para tentar mudar esse relacionamento, porque é natural muitas vezes, né, que o abusador fala, não, eu te amo, eu vou mudar, mas muitas vezes não muda, porque daí começa uma outra manipulação para fazer com que a mudança não ocorra. Então, qual que é esse momento? Qual que é esse timing que a pessoa deve dar aquele clique e acordar? Puxa, vamos partir para ajuda, para tentar mudar a minha vida. É importante essa pergunta, né? Porque você fica muitas vezes tão encapsulado, né? Tão amarrado nessa relação. É muito difícil de sair dessas relações. Às vezes você passa anos, né, gente? Muitos anos preciosos da tua vida totalmente amarrado. A primeira coisa é que você precisa
parar de mentir para si mesma. Sim. Você precisa entender que aquilo que está acontecendo com você é comum para você, mas aquilo não é normal. Aquilo não é saudável. Então, uma conversa franca consigo mesmo, uma conversa franca com Deus e uma conversa franca com um amigo, né? Por isso que é muito triste, porque às vezes como você se distancia dos amigos, o abusador vai te fazendo esse movimento de retalhar você com os amigos, você vai ficando muito solitário. Aí o tempo, Fernando, acaba se estendendo muito de buscar essa ajuda. Isso é muito perigoso, né, gente? Então, depois dessa conversa franca, nós temos que voltar a conectar com alguém e falar disso com alguém. Sim. Seja sua mãe, seja uma amiga que está distante, não tem problema. Você precisa começar a um preparo para sair dessa relação. Não adianta você ficar assim, dando, eu não aguento mais, eu vou te deixar, eu vou sair, porque muitas vezes isso aumenta, inclusive, a capacidade de manipulação que o outro tem em relação a você dentro desse relacionamento, como você bem observou, fazendo aquelas pseudo-mudanças e dizendo, não, vai ficar tudo bem, isso foi uma fase, quando na verdade isso faz parte, né, de mais uma estratégia de manipulação da situação. Então, esse tempo próprio de você colocar dentro de você uma margem, eu vou me preparar para sair disso, porque muitas vezes, queridos, essas pessoas se tornam dependentes, afetiva, financeiramente, socialmente, né? Então você tem que reconstruir a tua própria vida, pelo menos começar, né? Então um tempo interno, muitas vezes, assim, olha, nós estamos agora começando agosto, daqui a pouco, e eu quero me dar alguns meses para eu me preparar. Então, rever a tua vida, ver como é que você está fazendo, conversar com pessoas importantes, começar sim um tratamento, buscar uma ajuda profissional, né, para que você possa se preparar. O que é se preparar? É aprender que você pode viver sem essa pessoa. É entender que você vai conseguir sobreviver, que você existia antes dela e que você vai continuar existindo depois dela, inclusive bem melhor do que você está existindo com ela, né? Então, é um exercício que a pessoa tem que fazer, né? Mas isso, ela precisa de apoio. Sim. Porque a rede de apoio ela é fundamental. Então, resgatar esse contato com a família, resgatar devagarinho. E assim, gente, uma coisa que eu sempre coloco, sabe, fazer esforço com pouco barulho. Porque às vezes a gente faz muito barulho, eu vou fazer, eu vou mudar, mas são desabafos, né? Nós temos que fazer movimentos silenciosos, mas consistentes, na direção de uma mudança efetiva. Porque eu tenho uma querida amiga que ela sempre diz isso, o preço que eu pago por estar num relacionamento destrutivo sou eu mesma. É a minha vida, é a minha história. E Deus não nos criou para isso, a gente pode ter certeza disso. Com certeza, Maria Marta. Me fale assim, quando você estava falando, eu estava pensando assim, né, no lado da pessoa abusada, né? Mas aquela pessoa também que de repente tem o perfil de abusador, mas ele também, muitas vezes, acho que ele não se sente feliz, não se sente contente com aquela situação, ou se sente, mas está percebendo que está entrando num viés desse. E o casamento é uma instituição importante, né? Como é que a pessoa que está desse outro lado, que está se identificando num perfil abusador, ele pode procurar ajuda, pode também tentar mudar isso, tentar salvar seu casamento? Pode, e é muito legal você trazer essa questão, porque às vezes realmente a gente está falando também de uma questão de extremo, né, Fernando? Sim. Daquele abusador contumaz, daquela já pessoa... Tá no limite da situação, mas muitas vezes a coisa não... Muitas vezes não, sempre as coisas não começam no limite. Elas começam pequenininhas, né, com uma chaminha ali que vai ganhando proporção, né? Ganhando tamanho. E você tem razão, às vezes são maus hábitos, né? Assim, gente, a gente não nasce sabendo se relacionar. A educação afetiva é algo que a gente precisa desenvolver, tanto quanto desenvolver a educação física, alimentar, espiritual, né? A gente não sabe. Então, muitas vezes nós estamos dentro de um relacionamento que ele está disfuncional, ele não é abusador. Ele é disfuncional, né? Tem aqueles excessos, tem aquela falta de cuidado, tem a incompetência do diálogo, né? Tem, assim, o descuido, tem o despreparo. Aquela brincadeirinha de mau gosto, né? Assim, aquele mau hábito, né? Aquela coisa que você tá, assim, no almoço do domingo, do sábado, aí você começa a jogar aquelas indiretas, expor a pessoa, dar aquelas cutucadas indelicadas, né? Ou você faz... Isso é um pequeno detalhe. E do dia a dia também. Não conversar, não priorizar a pessoa. Às vezes, valores distorcidos, uma compreensão errônea do que seja uma qualidade de comunicação e de convívio. Então, às vezes você percebe... Aí, quando estamos nesse caso, o que é importante? O outro colocar o limite. Sempre é importante colocar o limite. É que quando você está diante
diante de um abusador, né, na força da sua palavra e na sua plenitude, é um pouco mais difícil esse limite. Quando você está dentro de um relacionamento disfuncional, ele é mais fácil. Olha, só um pouquinho. Não é para gritar. Nós não estamos aqui gritando, não estamos numa guerra. Vamos conversar. Sim. Vamos acalmar os ânimos. Então, você começa a estabelecer limites, você vai buscar ajuda na comunidade, na sua igreja, com seus amigos. Você vai buscar ajuda profissional, se necessário for. Muitos casais se relacionam disfuncionalmente por imaturidade, Fernando. Né? Por não saber o que fazer. Então, procurem ajuda, né? Para que vocês aprendam como é um relacionamento funcional. Porque às vezes a gente vem de família, né, que é disfuncional, nós não aprendemos aquilo e simplesmente a gente segue repetindo padrões que não funcionam mais, mas são aqueles que a gente sabe. Então, perceber isso e trabalhar nessa direção. E quando é que a gente sabe que não é abusivo, que não é destruidor? Quando tem reciprocidade. Quando aquele outro diz assim, puxa, é mesmo, né? Acho que eu me passei, me desculpe, não me permita mais fazer isso, vamos fazer aquilo. A pessoa aceita acordos, né? A pessoa se recolhe, ela se percebe. Então você vê que tem uma reciprocidade no desejo de fazer um diálogo, no desejo de mudar essa situação. Aí nós estamos apenas num relacionamento disfuncional que precisa de ajuda. E vamos atrás de ajuda para que a gente possa corrigir as nossas falhas e ter um relacionamento mais saudável. O quanto antes de identificar isso, tenho certeza que vai ser benéfico, né? Então não ficar protelando, né, Maria Marta? Sim, sim. Partir logo para conversa com um amigo, e se você vê que a coisa não está evoluindo, a ajuda de um profissional, afinal de contas, os profissionais existem, eles se qualificam, estudam bastante, justamente para poder ir direto ao assunto e sem rodeios e ter a fórmula ideal para tentar resolver os problemas. É isso mesmo, Marta? Sem dúvida nenhuma, né? Isso é outra cultura que a gente está aprendendo a ter, né, Fernando? Entender que buscar ajuda não é motivo de fraqueza, que buscar ajuda não é porque nós somos incompetentes, que buscar ajuda é porque, pelo contrário, nós somos aptos e podemos perceber que a nossa fragilidade, que a nossa limitação, ela não nos coloca numa condição desumana, pelo contrário, muito humana, para a gente buscar ajuda e a gente se desenvolver. A gente não tem que saber tudo, né? Então, e nem mostrar para os outros. Gente, a vida não é cartão postal, nem porta-retrato, nem post, né? A gente não pode viver a nossa vida feliz para os outros e infeliz para a gente. Não estamos aqui para isso, né? Nós temos que transbordar lá para fora a felicidade que a gente pode viver. E claro, né, gente? Não dá assim para ser feliz todo dia, toda hora, né? Porque essa é outra demanda social que a gente tem tido. Como se fosse possível a gente ser feliz o tempo todo. E daí, se a gente não é todo dia, todas as horas, a gente fala, ai meu Deus, alguma coisa está errada comigo. Não está errada, a gente só é a gente mesmo. Vai ficar tudo bem, né? É natural, né? Quando você está conectada aí no Facebook, não sei se você está nos assistindo pelo Facebook, mas se você dá uma passeadinha, você vai ver, tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo feliz. A vida não é só isso, né, Maria Marta? Não. A gente vai ter problema, a gente vai chorar. Aliás, na Bíblia diz, né? Jesus falou, né? Na vida tereis tribulações, né? Sim. Então, é importante que você esteja preparado mentalmente para poder encarar os seus problemas. E se precisar de um apoio profissional, é claro, está aqui uma excelente profissional, uma dica do nosso programa para você. A Maria Marta, ela atende na Clínica Psicobela, uma clínica aqui em Curitiba muito bacana. Tenho certeza que se você estiver enfrentando algum problema, a Maria Marta é uma das profissionais que pode te auxiliar. Tenho certeza que você vai poder ter a oportunidade de mudar de vida, mudar de situação. Maria Marta, nossa, esse assunto é muito gostoso, a gente pode ficar conversando aqui durante horas, mas a gente tem uma limitação de tempo, então gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco e, claro, deixar à disposição nossas câmeras aí para você dar o seu recado final para quem está nos assistindo. Fernando, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando desses temas do cotidiano. Eu acho que esse é um grande momento onde a gente pode abrir nossas portas e as janelas todas das redes sociais para falar sobre assuntos que interferem diretamente no nosso cotidiano. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, que está nos assistindo. Não permita que essa história de abuso, ela dure para sempre. Não diga para si mesmo que você está feliz se você não estiver feliz, né? Tenha coragem de enfrentar isso, porque às vezes a gente não sai disso por medo, mas você não nasceu para estar nesse lugar se você estiver agora, então você precisa sair disso, tem jeito para sair disso, tem pessoas que querem te tirar dessa situação, porque você nasceu para ser feliz, você não pode querer nada, absolutamente nada menos do que isso.
Maria Marta, muito obrigado. Realmente o assunto é bastante interessante. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento gostaram, né? Se você gostou, então dê o seu like aí, compartilhe aí nas suas redes sociais. Se você estiver assistindo pelo Facebook, compartilhe para que seus amigos também possam assistir esse conteúdo bastante interessante. Se você estiver no YouTube, inscreva-se no YouTube, porque você vai receber os alertas sempre de programas novos. Aliás, os programas sempre são postados, os novos, nas sextas-feiras. Então, até a próxima sexta-feira e mais um programa Ligado na Palavra. Tchau!